né? Então, se naquele mês a gente teve mais estresse, a gente dormiu pior, a gente se alimentou pior, a gente se hidratou menos, pode ter certeza que o ciclo menstrual, no caso, a menstruação, vai ser diferente. Pode ter mais sintomas de período pré-menstrual, pode ter mais cólica, pode ter mais incômodo. Então, assim, é sempre uma resposta muito rápida. Ao mesmo tempo que se a gente procura ter um estilo de vida mais saudável, aqui eu vou abordar mais a questão nutricional, mas lembrando que estilo de vida compreende uma série de fatores, né? E a nutrição é um pilar importante, que é o que a gente vai abordar aqui, mas um estilo de vida mais saudável, aquele ciclo seguinte já vai ser diferente. Então, eu sempre brinco nas consultas, né? Que aqui se faz, aqui se paga quando é ciclo menstrual, né? Porque é muito rápido o efeito, tanto bom quanto ruim. Então, deixa eu ver. Eu sabia. Agora deu. Tô me ajeitando com os zoom, aos pouquinhos eu vou aprendendo. Sou um pouco vovozinha com essa questão de zoom ainda. Então, antes da gente falar especificamente sobre as fases, o que a gente pode trabalhar, eu só queria explicar um pouquinho sobre ciclo. Vocês conseguem ver minha tela direitinho, apesar dessa janelinha aqui do canto, né? Acho que tá dando para ver boa parte do que a gente precisa mostrar. Esse aqui é um gráfico que ele explica muito bem, assim, de forma bem sucinta, bem resumidinha, como que é o ciclo. Quando a gente bota esse gráfico aqui tem o númerozinho 28 que está escondidinho atrás de vocês aqui, tá? Mas esse númerozinho 28 é de 28 dias de ciclo. A gente já sabe que esse cálculo redondinho de 28 dias de ciclo não é o que acontece para todas as mulheres e também não precisa ser, né? Estando entre 21 e 35 dias, está tudo certo. A gente toma como base esse ciclo de 28 para poder explicar o que acontece. Mas não é exatamente assim, né? O ciclo de 28, a ovulação no 14º, 7 dias de fase folicular e 7 dias de fase lútea. Não é exatamente assim que acontece, né? Mas isso aqui é só para a gente exemplificar como que acontece com os nossos hormônios ao longo do ciclo, porque em muitos momentos eu vou falar de fase lútea, fase folicular, fase lútea, fase folicular. Eu quero que isso esteja bem compreendido para todo mundo, tá? Então, a gente vai trabalhar hoje a fase folicular e a fase lútea. Ainda neste meio, a gente teria aqui a menstruação, a fase folicular, o período ovulatório e a fase lútea. Eu vou acabar falando só de fase folicular e fase lútea, porque se eu falasse das 4 etapas, vocês iam ficar super tontas de me ouvir falar. Então, eu tentei juntar e fazer algo mais simples para a gente conseguir aproveitar melhor, tá? Então, quando eu falar fase folicular, eu vou estar falando dessa primeira fase, do dia que veio a menstruação, até o dia que a gente tem a ovulação. E a fase lútea sendo como período pós-ovulatório, então a pós-ovulação. Quem rege essa primeira fase aqui é especialmente o hormônio FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Por que folículo estimulante? A gente tem dentro dos nossos ovários pequenos pacotinhos que a gente chama de folículos. Dentro desses folículos a gente tem o que a gente chama de óvulo, vulgarmente, mas na verdade são ovócitos ou oócitos secundários. Serão esses oócitos ou ócitos secundários que em caso de gestação foram fecundados. Então, quando a gente tem essa liberação de FSH lá pela hipófise, a gente acaba tendo aumento da produção de estradiol. Ó, o estradiol é esse azulzinho, ó. Tá vendo? Conforme vai passando a fase folicular, ele vai aumentando e chega neste pico aqui. Que pico é esse? Provavelmente em torno de 2 dias antes do pico desse laranjinha aqui, que é o nosso hormônio luteinizante. Então, o FSH estimula a produção de estradiol, que é o principal hormônio estrogênio. A gente faz esse pico de estradiol. É esse pico de estradiol que faz a gente ter um processo ovulatório depois. Então, para a gente ter um ciclo ovulatório, para a gente ciclar, a gente precisa fazer pico de estradiol. E isso é uma das condutas, uma das estratégias que a gente trabalha na nutrição, como otimizar esse pico de estrogênio. Aí a gente faz esse pico de LH, em torno de 2 dias depois do pico de estradiol, e esse pico de LH promove o processo de ovulação. E aí, na fase ovulatória, quem vai comandar mais é a progesterona. Ainda que vocês percebam aqui, ó, a gente tem um leve aumento de estradiol depois, ó. Mas quem mais vai comandar é a progesterona, tá? E tem outras estratégias que a gente vai conversar de como melhorar essa produção de progesterona, porque muitas coisas, muitos fatores influenciam tanto no nosso pico de estradiol, quanto na nossa conversão de androgênios que a gente faz aqui no início, né, de hormônios androgênios, que é a androstenediona, testosterona. A gente precisa fazer uma conversão adequada desses hormônios a estradiol para fazer esse pico.
Tem muitas coisas que podem atrapalhar esse processo, tá? Tem muitos processos patológicos que a gente vai acabar não abordando hoje, porque eu ia ficar de novo, né, falando aqui eternamente, eu nunca ia terminar. Então, eu vou partir do pressuposto que estamos falando de ciclos ovulatórios, tá? Nem todo ciclo é ovulatório, isso é importante a gente ter em mente. E outra coisa que eu acho bem importante, eu não gosto muito dessa visão, assim, que eu acabo lendo muito, né? Para a cólica, use tal coisa. Para a irritabilidade, tome tal coisa. Para tristeza, apatia, usa tal coisa. Parece que tudo no nosso ciclo remete à doença, sabe? Como se fossem sintomas que a gente tem que combater. É lógico que se a mulher, num período pré-menstrual, tem qualquer sintoma muito exacerbado, ela não tem uma cólica suave, ela tem uma cólica horrorosa. Ela não tem uma leve irritabilidade, ela tem uma irritabilidade totalmente incontrolável. Ela não tem uma leve apatia, ela fica muito deprimida. Então, lógico que qualquer sintoma muito exacerbado, sim, a gente tem que ter um olhar mais atento para perceber o que está acontecendo. Por que esse sintoma está sendo tão intenso? Tem alguma coisa que a gente consegue fazer pela nutrição para melhorar? 99% das vezes tem. Então, mas não no sentido de patologizar a ciclicidade feminina, tá? Nós temos uma ciclicidade e isso é incrível. É incrível a gente ter essa percepção das fases ao longo do ciclo, perceber que na primeira fase a gente está mais disposta, que conforme a primeira fase vai passando, essa disposição, essa energia vão cada vez melhorando, que a gente está mais com menos apetite, que a gente está mais vontade de fazer atividade física um pouco mais intensa, que a nossa cognição às vezes está um pouquinho melhor, mas não quer dizer que a fase lútea é a fase que não presta. Não, é aquela fase que está todo mundo mais com cognição prejudicada, vamos combater estes sintomas. Não, a fase lútea tem a importância dela. A produção de progesterona é muito importante para fazer esse nosso balanço estrogênio e progesterona. E a gente só produz progesterona porque a gente ovula. Ou seja, temos fase lútea, pós-ovulatória. Então, as duas fases são importantes. Então, isso que eu queria deixar bem claro, que os sintomas de período pré-menstrual, eles não são defeito que a gente tem que combater. Tome isso para isso. Eles são alertas precoces que dizem como que a sua saúde está aquele mês. Então, além da gente ter esse respeito à nossa ciclicidade e entender cada etapa, para não ficar o tempo todo só brigando com ela, é importante a gente ter essa ideia de o que a gente está fazendo ao longo daqueles dias vão ter um efeito na nossa saúde menstrual. Como vai ser o nosso período pré-menstrual, especialmente, e o período menstrual, né? Tanto pré quanto menstrual. E aí que vem essa observação. A gente, especialmente enquanto ocidentais e depois especialmente enquanto mães, porque Jesus, né? Quem consegue tantos pratinhos para equilibrar, a gente perde essa capacidade de autopercepção que muitas vezes nem nos foi ensinada, né? Se a gente percebe outras culturas, tem muito mais essa importância, se valoriza muito mais a questão de se auto-observar. Então é super comum às vezes eu perguntar algumas questões para os meus pacientes, né, para os meus clientes, e eles falarem, não sei, não sei, não tenho certeza. Talvez, realmente não percebe, não se observa, né? E o ciclo menstrual faz a gente se observar, porque a gente não é igual o mês inteiro. A gente não é linear, né? Então, tendo isso em mente, será que vai atrapalhar essa janelinha aqui? Deixa eu ver uma coisa. Quero ver se eu consigo tirar essa janelinha desse lado aqui, mas eu acho que eu não consigo. Acho que não, né? Bom, tudo que tá escrito ali eu vou falar também, tá? Tá dando para ver direitinho. Acho que a janelinha fica só para ti, Letícia. A gente então tá ótimo. todo então, slide. Então, perfeito. Ótimo, melhorei. Então, essa fase folicular que a gente estava falando, que chama de fase proliferativa, que engloba a menstruação e esse período pré-ovulatório, tá? Então, essa fase cuja duração é variável, por isso que a gente fala que a menstruação ela não atrasa. Quem atrasa é a ovulação. O ciclo, a fase lútea, ela tem período fixo, ela não vai variar muito, a não ser que a pessoa tenha uma insuficiência lútea, um quadro específico. Senão, quando o nosso ciclo está mais longo ou está mais curto, quem mudou foi essa fase aqui, ó, a folicular. E algumas coisas fazem essa fase folicular ficar mais curta ou ficar mais longa. A duração dela é mais ou menos de 7 a 21 dias, dependendo da mulher, dependendo do ciclo.
Então, excesso de estresse, super comum alterar a duração dessa fase. Infecções, tanto infecções virais quanto infecções bacterianas, a qualidade do nosso sono, a intensidade do exercício físico, né? Então, especialmente aquelas mulheres que praticam muita atividade física, isso pode interferir na fase folicular da mulher. E é o período que a gente tem aquela concentração maior de androgênios e vão sendo convertidos a estrogênios, sendo o estradiol um dos principais estrogênios, tá? E aquele pico de estradiol que eu falei, 2 a 3 dias antes do pico de LH, lembra que tinha um pico de estradiol e depois 2 a 3 dias tinha um pico de LH. É esse pico de LH que faz o rompimento do folículo e a ovulação propriamente dita. E lembrando que a gente precisa de pico de estradiol para poder ovular. Muitas vezes a mulher não ovula porque lá na fase folicular, ao final da fase folicular, ela não alcançou aquele pico de estradiol que a gente queria, tá? E é isso que a gente vai tentar trabalhar pela nutrição. Já a fase lútea, que é chamada também de fase secretora, ela tem uma duração mais fixa, como eu falei para vocês, né? Então a menstruação não atrasa, quem atrasa é a ovulação, que é de 12 a 16 dias, tá? E vocês podem observar, ela não vai fugir muito disso não, ela sempre vai ter esse padrão. Iniciando após o pico de LH, tá? Então aqui a gente está englobando o período ovulatório e o período pós-ovulatório. Na teoria, eu gosto, se eu tivesse mais tempo, eu falaria só de ovulação, depois eu falaria só de pós-ovulação. Mas, como a gente não quer ficar, né, falando demais, que eu acho que quanto menos informação é mais precisa, mais a gente consegue aproveitar também, né? Eu vou focar como se fosse uma coisa só, o período de ovulação e o período de pós-ovulação. Tudo isso a gente vai considerar como fase lútea. Em algumas situações, as mulheres, como eu falei, podem não ciclar, podem ter ciclos anovulatórios. Então, mulheres com hipotireoidismo, muitas vezes é um hipotireoidismo que é subclínico, então não necessariamente vai ter aquela super alteração de TSH, que é o hormônio de sangue comumente pedido. Mulheres obesas, mulheres com síndrome dos ovários policísticos, exceto o fenótipo C, né? Então, a síndrome dos ovários policísticos temos 4 fenótipos, e o C é o padrão ovulatório, é o fenótipo ovulatório, mas os outros fenótipos é bem como a mulher não ovular. E aí tem ciclos de 60, 90, 120 dias, às vezes passa o ano inteiro e menstruou 2 vezes, né? E mulheres também com hiperprolactinemia, que é o aumento da prolactina, que também tem uma série de causas, uma delas é estresse. E as células do folículo, lembra que eu falei do folículo, que é aquele pacotinho que armazena lá o nosso ósseo? Cada célula do folículo que resta após a liberação do ósseo, ela torna-se um corpo lúteo. É justamente esse corpo lúteo que vai fazer essa produção de progesterona. E essa progesterona é muito importante. Lembra que eu falei que a gente precisa de pico de estradiol para ovular, mas a gente também precisa produzir essa progesterona de forma adequada. Porque senão a gente fica só crescendo endométrio, e a gente precisa interromper esse acúmulo de endométrio. Que é o que muitas vezes não acontece na mulher, por exemplo, com endometriose, tá? Mulher com endometriose muitas vezes tem uma resistência à ação dessa progesterona e fica lá com aquela predominância estrogênica, aquele quadro aumentado de estrogênios. Muitas vezes tem uma dificuldade em detoxificar esse estrogênio, porque o estrogênio que passa pela nossa circulação, ele chega e ele tem que ser detoxificado. É eliminado pelas fezes, pela urina. Se a gente não detoxifica esse estrogênio de forma adequada, ele vai voltando, é como se a gente ficasse reciclando esse estrogênio. E isso vai dificultando. Então, a gente precisa desse balanço estrogênio e progesterona. E é aí que vem as estratégias que a gente vai conversar. Ter este balanço estrogênio e progesterona de forma mais equilibrada, porque a vida faz desequilibrar. Seja o estresse, seja a exposição à tela, seja falta de exposição à luz solar, seja alimentação, seja sedentarismo, deficiências nutricionais. Tem muitas coisas que interferem na nossa saúde do ciclo menstrual. Eu falo que para ter um ciclo menstrual assim, com tudo funcionando bem direitinho, é mais fácil a gente morar assim na covila, né? Fosse tudo bem, bem natural, bem fisiológico, provavelmente não teria problema. Fase folicular. O que a gente pode fazer de forma prática na nossa fase folicular, tá? Então, lembrando, fase folicular a gente está contando a partir do dia que a gente menstruou, e o primeiro dia de menstruação é o dia que vem aqueles fluxos de sangue mais vivo, de sangue mais vermelho. Quando vem só aquela borrinha de café, ainda não é o primeiro dia de ciclo. Então, a partir desse dia de sangramento mais vivo, até próximo ali da nossa ovulação, que é quando a gente tem aquela percepção, algumas percebem pela
É alteração de temperatura basal, outras percebem pela característica do muco, que a gente tem uma produção de muco cervical durante todo o ciclo, mas nesse período de ovulação ele fica aquele muco mais clara de ovo elástico, né? Então, até esse processo. Depois é fase lútea. Eu vou falar isso várias vezes, porque às vezes dá um nó na cabeça. Então, nessa fase folicular, como que a gente tá? Por esse aumento contínuo do estradiol, lembra que a gente vai fazendo um pico de estradiol conforme vai fazendo a fase folicular. A gente tem um aumento do que a gente chama de GEB, que é o gasto energético basal. Então, trocando em miúdos, na fase folicular, a gente gasta mais energia para viver. Então, é mais fácil perder peso na fase folicular do que na lútea, que a gente tem um gasto energético basal menor. E por conta disso também temos uma melhor sensibilidade à insulina. Então, quando a gente come, por exemplo, carboidratos com alto teor de amido na fase folicular, o impacto que isso vai ter na nossa glicemia por conta da produção de insulina, ele vai ser menor do que na fase lútea. Então, é um momento que a mulher está mais, vou dizer, equilibrada? Não gosto dessa palavra equilibrada. Não estou achando a palavra que eu queria falar. Apta é um termo bom. A mulher está mais apta ao consumo de carboidratos de alta carga glicêmica. É lógico, farinhas de forma geral, ricas em amido, né? Farinha de trigo, de milho, amido de batata, amido de milho, polvilhos, tapioca, nada disso é super saudável. A gente tem alimentos muito mais saudáveis do que esses produtos à base de farinha, assim como açúcar. Mas se é para comer, é melhor que coma nessa fase do que coma na fase lútea, porque o nosso corpo sabe lidar melhor com o metabolismo de carboidratos nessa fase, tá? E o estradiol, ele atenua também os efeitos da grelina. A grelina é o que sinaliza apetite, tá? Então, quando a gente tem muita sinalização de grelina, a gente tem mais fome. E o estradiol, ele ajuda a atenuar esses efeitos da grelina. Então, normalmente na fase folicular, é uma fase que a gente não tem tanto apetite. Então, apesar de a gente estar metabolizando melhor os carboidratos, a gente está com um gasto energético maior, a gente não tem tanto apetite assim quanto tem na fase lútea, especialmente em termos de compulsão. Os episódios de compulsão alimentar é muito mais comum que ocorram na fase lútea do que na fase folicular, né? Então, é lógico, tem muita questão emocional envolvida, a gente tem uma queda de serotonina bem expressiva na fase lútea, que a gente vai conversar depois, e influencia em compulsão. Mas a percepção dos efeitos da grelina é diferente. Então, é fisiológico mesmo, tá? Agilidade cognitiva, então, como eu falei, na fase folicular a gente está mais apta a trabalhos mentais. A gente sente que a coisa anda melhor nesse sentido, sabe? Então, você precisa entregar um trabalho, precisa fazer alguma coisa que exija concentração, foco, você vai perceber que na fase folicular isso vai acontecer, tá? Por quê? Por conta do estradiol. A gente tem aquele aumento do estradiol ao longo da fase e esse estradiol, ele aumenta a perfusão cerebral e tem esse efeito nootrópico. Então, ele melhora a capacidade cognitiva. Por isso que na menopausa, com a queda de estradiol, tantas mulheres relatam perdas de memória, perdas de concentração, dificuldade de trabalhar, de estudar, de fazer atividades que exijam mais nossa cognição, né? E o humor e o sono? A gente vai ficando na teoria, se tudo está ocorrendo bem, a gente, com o passar da nossa fase folicular, a gente vai ficando cada vez mais animada, com mais vitalidade, justamente por esse aumento contínuo de estradiol. A gente tem uma maior produção de serotonina e a gente tem uma maior produção de GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. Esse GABA faz a gente ficar mais relaxada, mais tranquila. Esse GABA também é aquele que quando a gente está indo dormir, que às vezes a gente demora um pouquinho mais para dormir, uma das coisas que faz a gente pegar no sono rápido é a abertura de canal de GABA dentro do nosso cérebro. Então, quando a gente tem mais GABA, a gente também induz o sono com mais facilidade, né? Então, quando eu penso em serotonina, eu também estou pensando em melatonina. Então, se eu tenho mais produção, né, uma melhor produção, desculpa, de serotonina na fase folicular, eu também tenho uma melhor produção de melatonina, porque os precursores são os mesmos, para serotonina e para melatonina. Então, a gente pega no sono mais rápido e a gente tende a manter um sono melhor. Aí é lógico, né? Quem tem bebê pequeno sabe que a coisa esquece. Pode estar na fase lútea, na folicular, não vai mudar muita coisa, né? Vamos acordar do mesmo jeito. Mas pode ter certeza que aquelas acordadas, quando tem dente, quando tem vacina, quando tem pico, quando tem salto, qualquer outra questão, quando acontecem na fase lútea, o estrago é bem maior.
a gente repara isso, né? Nas mães, no caso, que já estão com ciclos ovulatórios, que já voltaram a menstruar, né? Mudanças práticas que a gente pode fazer durante essa fase folicular para ajudar o nosso corpo. Então, dar suporte para o pico de estrogênio. Lembra que eu falei que a gente só ovula, só faz pico de LH porque fez pico de estrogênio? Então, para a gente dar esse suporte para o pico estrogênico, tem alguns alimentos que ajudam. Tem o efeito fitoestrogênico, como sementes de abóbora, pode ser com casca, pode ser sem casca. Sementes de linhaça dourada e marrom. Nesse sentido, não tem diferença para a ação fitoestrógena da semente, se é dourada ou se é marrom. O que mais faz diferença realmente é se é orgânica, tá? As frutas arroxeadas, como por exemplo, uva Niágara, uva Vitória, uva Isabel, aquelas uvas mais pretinhas, mais roxas, o mirtilo, o araçá, amora, framboesa, açaí, né, de verdade, não aquele produto à base de açaí com muitas coisas, então só açaí, polpa de açaí que não tem mais nada. Enfim, todas essas frutinhas mais arroxeadas, o fruto de Jussara, que a gente tem muito aqui na nossa região, né, que é o nosso açaí aqui da região, e os vegetais alaranjados e amarelos. Tanto os vegetais, mas também as frutas, tá? Então inclui o pêssego, a manga, aí o pimentão amarelo, o mamão, tudo isso. Especialmente esses vegetais alaranjados e amarelados, eles têm especificamente um nutriente chamado beta-criptoxantina. Essa beta-criptoxantina é um tipo de carotenoide, né? E esse carotenoide, ele é protetor da saúde ovariana. Já tem estudos demonstrando que mulheres que comem na rotina esses alimentos, especialmente na fase folicular, que é o corpo preparando a mulher para ovular, né? Especialmente nessa fase, podem atrasar até um ano e meio a entrada na menopausa. Bem interessante. Então, e a depender, chá de hortelã-pimenta, que é aquela menta piperita, né? E o chá verde. Por que a depender? Se a mulher, no início da fase folicular, tem uma conversão ruim de androgênios a estrogênios, como que a gente sabe isso? Normalmente por análise nas sintomas e por análise de exames. Eu falo exames, mas assim, abre muitas aspas, dosagem de testosterona no sangue, dosagem de hormônios no sangue de forma geral, é algo que a gente tem que sempre levar em consideração outros parâmetros clínicos, não é para a gente ficar focando muito no exame como se ele fosse dizer tudo sobre a gente, tá? Há muitos pormenores nessa avaliação, mas enfim, é uma avaliação. Então, às vezes a mulher tem uma androstenediona, uma testosterona total, uma testosterona livre, SHBG, enfim, alterados, e o estradiol está um pouco baixo. Não quer dizer que o estradiol está baixo e ponto, vamos aumentar o estradiol. Não, às vezes a gente tem que melhorar essa conversão de androgênios a estrogênio. Muito comum em mulheres com SOP, por exemplo, né? Que tem um aumento dos androgênios e isso, às vezes, não está sendo bem convertido a estrogênio. Nessas situações, o chá de hortelã e o chá verde melhoram essa conversão de androgênios a estrogênio, tá? Então, a depender, também pode ser um chá muito interessante. O consumo adequado de carboidrato. Então é lógico, né? Não é porque é para sair chutando pau da barraca, vamos comer um monte de loucuras nesse período, é agora. Não, mas é que se é para a gente comer esses alimentos como pizza, pães, tapioca, numa quantidade um pouquinho mais frequente, é melhor que a gente coma nessa fase, porque o nosso corpo está metabolizando melhor, tá? Mas cuidado com estratégias muito restritas de carboidrato. Então, mulheres que têm hábito de fazer estratégia cetogênica ou estratégia low carb severa, ou seja, com menos de 20% de carboidrato na dieta, nessa fase aqui, ó, folicular, é bem provável que possa até dificultar a produção de progesterona lá na frente, na fase lútea, tá? Então, eu sempre falo, não existe estratégia que funcione para todo mundo, ponto 1. Mas falando de mulheres e mulheres que ciclam, não existe estratégia que funcione para o mês inteiro. Então não faz sentido se a gente tem hormônios diferentes, ações diferentes, funcionamentos metabólicos diferentes, a gente comeu o mês inteiro a mesma coisa, né? Os mesmos teores de carboidrato, proteína, lipídio, mas também os mesmos tipos de fibra, os mesmos tipos de fruta, os mesmos tipos de chá, os mesmos tipos de especiaria, os mesmos tipos de proteína. A gente vê que as coisas não fazem muito sentido, né? Então, uma dessas estratégias muito severas de consumo de carboidrato nessa fase aqui não é boa, tá?
Então, quem quer diminuir o consumo de carboidrato, quer fazer uma estratégia low carb mais severa, ou uma estratégia cetogênica, faça isso na fase lútea. Não faça na fase folicular, tá? E luz solar e luz artificial. A exposição à luz pela manhã e evitar a exposição excessiva à luz azul e à luz artificial de forma geral, mas especialmente a luz azul é uma das luzes mais estudadas atualmente como um grande problema. Isso gera mais estresse oxidativo nos ovários. Então, o que se percebeu? Tem até um estudo bem interessante, foi conduzido na Rússia, com mulheres russas. E lá tem, dependendo do período do ano, às vezes fica escuro até 10 da manhã. Começa a amanhecer 10 da manhã. E eles começaram a perceber que as mulheres tinham um padrão ovulatório alterado por conta disso. E eles começaram a perceber que era justamente o fato de não ter tanta exposição à luz, especialmente ao acordar. Porque apesar da luz começar às 10 da manhã, grande parte das mulheres acordavam mais cedo. E é importante quando a gente acorda, quando a gente faz o nosso pico de cortisol, que é como se fosse o nosso despertar interior, a gente ter essa exposição à luz. Ainda que não tenha sol, tá claro, tá mais claro, né? Essa exposição é importante. A gente tem alguns tipos de clocks, que a gente chama, né? Atrás da nossa retina, que pegam essa informação de que o dia está amanhecendo e o dia está anoitecendo. E isso é muito importante para ajudar, inclusive, na saúde ovariana. Não se expor à luz solar ao amanhecer. E se expor em excesso à luz de computador, de celular, ou até mesmo luz branca, essas luzes muito brancas, né? Não luz âmbar, amarela, essas luzes muito brancas, aumenta esse estresse oxidativo no ovário e pode atrapalhar a ovulação. Pode fazer ciclos anovulatórios, inclusive, só por causa disso, né? Então, enfim, coisas que a modernidade, né, fez com a gente. A resposta que isso tem no nosso corpo, a gente está começando a entender, né? Se a gente for pensar o quanto tempo que existe esse tipo de luz. Em termos de evolução não é nada, né? É muito pouco tempo. Então, você sabe muito pouco, mas já se sabe a respeito disso. Priorizar as proteínas vegetais. Por quê? Porque vocês vão ver que quando eu falo de fase lútea, eu vou falar que essa digestão aqui, ó, de proteínas vegetais pode não ser tão boa. Então, para a gente não ficar comendo proteína animal o tempo inteiro, em grandes quantidades, ou priorizando só proteínas animais, é um bom momento para a gente priorizar as proteínas vegetais, aproveitando que a nossa digestibilidade desse tipo de alimento está melhor nessa fase folicular do que na lútea. Então, uma coisa é a gente comer 2 colheres de sopa, de um feijão, de uma lentilha. Outra coisa é você ter uma refeição vegetariana. Você vai ter que ter pelo menos umas 2 conchinhas daquilo para chegar ali em torno de mais ou menos 7 a 11 gramas de proteína, dependendo da leguminosa, né? Isso para um almoço ou para o jantar. Para digerir essa quantidade, tem que estar tudo muito bom, né? Vão ter mulheres que mesmo na fase folicular não vão digerir bem esse tipo de proteína. A lentilha, os feijões, a ervilha não vão digerir bem. Pode deixar de molho, pode botar especiarias, pode fazer tudo que precisa, não vão digerir bem. Aí são outras questões. Mas é mais provável que digira melhor na fase folicular do que na fase lútea. Então, é um bom momento para a gente priorizar essas proteínas vegetais. Tá? Então, aqui eu dei alguns exemplos. A lentilha, os feijões, a ervilha, grão de bico, tofu, a quinoa, quando em grande quantidade, né? Se a gente só consumir 2 colheres de sopa de quinoa para ser o carboidrato da refeição, é pouca proteína. Teria que ser assim, uma preparação à base de quinoa, sabe? Um risoto de quinoa que tem bastante, ou um tabule de quinoa, alguma coisa assim que tenha bastante quinoa. O amendoim e as sementes de abóbora, que também gera um tipo de semente bacana para a gente colocar aqui, né? Então ela também pode funcionar como um aporte proteico, especialmente para lanche, para café da manhã, tá? Importante, lentilha e ervilha, o demolho, né? O ficar de molho é de no mínimo 12 horas, tá? Sempre que puder trocar água, melhor. No mínimo, se puder mais, melhor ainda. Colocando um elemento ácido junto dessa água, ajuda a extrair com um pouco mais de eficácia o excesso de fitatos, que é justamente aquilo que diminui um pouquinho a absorção de zinco, de ferro e que costuma dar mais gases, mais distensão abdominal. Uma das coisas, né? Tem outras coisas que dão também. O fitato não é que ele é ruim, mas ele até, inclusive, tem muitos estudos associando o consumo de fitato à prevenção de alguns tipos de câncer, especialmente câncer de intestino. Então, não é que o fitato é ruim, você não teria na planta, né? Mas é que o fitato em excesso é ruim. E esse demólio retira o excesso de fitato. Ele não elimina fitatos, ele retira o excesso.
Já os feijões e o grão de bico, pelo menos 24 horas. E vocês vão perceber que aquela espuma vai, fica saindo eternamente. Fala que a gente podia deixar de molho 3 dias, que ainda ia ter muita espuma saindo. Quanto mais conseguir trocar essa água, melhor, tá? E quando eu falo colocar um elemento ácido, pode ser tanto limão quanto vinagre, tá? Quanto? Mais ou menos. Para 1 quilo de feijão, vamos supor assim, a quantidade de água que a gente vai botar, que é sempre cobrir mais um pouco, né? Mais ou menos 3 colheres de sopa de vinagre ou um limão espremido, tá? Outro alimento bacana da gente priorizar nesse momento, da fase folicular, são os pescados, tá? Os peixes, especialmente marinhos, tá? Os peixes de rio, eles também vão ter ômega 3, mas eles têm um teor menor do que os peixes marinhos. Mas aqui também. O ômega 3 ele é bem importante para a dessidolização do endométrio, que é esse processo de formação do endométrio que a gente vai fazendo aos pouquinhos ao longo do ciclo. Então, especialmente os peixes marinhos e os peixes de pequeno porte, como sardinha, como arenque, que são peixes também bem gordurosos, além de siri, berbigão, marisco, e aqui para quem mora na nossa região, tainha e anchova também, são ótimas fontes de ômega 3. As fontes vegetais de ômega 3, que não é bem ômega 3, é ALA, ácido alfa-linolênico, que é a chia, a linhaça, eles não têm uma boa conversão a ômega 3 para todo mundo. Existem muitas pessoas que têm polimorfismo genético que não fazem essa conversão. Então, para a maioria das pessoas, não adianta consumir chia e linhaça pensando em EPA e DHA do ômega 3. Você vai ter o ALA, que é outra coisa que também tem benefícios. Mas daí dizer que vai converter, muitas pessoas não vão. Então não é exatamente a mesma coisa. O DHA de origem vegetal, que tem de fato, que já está pronto, esse DHA pronto para absorver, é o DHA de microalga, tá? Que tem, inclusive tem vários no mercado, mas ou comer as próprias algas também, né? Mas especialmente as microalgas tem bastante. Se quiser consumir álcool ou laticínios, melhor que seja aqui. Estou estimulando o consumo de álcool? Não estou. Estou dizendo que é muito bom a gente encher o gargalo? Não estou também. Mas álcool, depois eu vou explicar para vocês, na fase lútea é bem complicado, tá? Eu falo que é uma das piores coisas para a gente colocar na fase lútea é bebida alcoólica. Pode ser o vinho orgânico, sem sulfito, maravilhoso. É bebida alcoólica. É álcool, não vai ter jeito. Então, se quiser consumir aquele vinhozinho, aquele saquê, aquela cerveja, é melhor que seja aqui, tá? Porque na fase lútea, o efeito não vai ser legal. Mesma coisa laticínios, tá? Para quem pode, para quem quer, é melhor que consuma derivado de leite na fase folicular do que na lútea, tá? Especialmente se for laticínios, a maior parte dos laticínios, que são os laticínios que possuem beta-caseína A1. Alguns tipos de derivados de leite, algumas empresas, na verdade, do mercado, conseguiram selecionar rebanhos apenas de vacas A2, tá? Foi um melhoramento genético. Essas vacas A2, elas produzem um leite que tem beta-caseína A2. A beta-caseína 2, ela é bem mais hipoalergênica do que a beta-caseína 1. Por isso é muito comum, tem muita gente que consome leite de vaca derivados e fica produzindo mais muco. Fica com mais rinite, às vezes piora quadro de asma e vai consumir um derivado de leite. Só de vacas A2, isso está explícito no rótulo do produto e não sente esse efeito. Muito provavelmente o problema era a beta-caseína. Porque tem gente que é sensível à beta-lactoglobulina. Ai, gente, nutricionista adora nome, né? A beta-lactoglobulina. E tem muita gente que tem um processo inflamatório induzido por beta-caseína 1. São coisas diferentes. Quem tem beta-lactoglobulina, quem é sensível à beta-lactoglobulina, não vai mudar nada pegar vaca 2A2. Nada, não muda nada. Mas tem muita gente que o problema é só a beta-caseína 1. Tá? E essa beta-caseína 1, ela tem na sua digestão, depois que a gente faz o processo digestivo dela, um peptídeo que a gente chama de BCN7, tá? Esse BCN7, em muitas pessoas, ele sinaliza processo inflamatório no intestino. E isso pode gerar uma série de
sintomas, não só sintomas intestinais, né? Quando a gente gera um processo inflamatório no intestino, e supondo que a gente faça isso todos os dias, porque às vezes a pessoa consome todo dia, né? Ou é leite, ou é iogurte, ou é queijo, todo dia, todo dia, todo dia. Esse processo inflamatório intestinal, ele vai aumentar a permeabilidade do intestino, como se você pegasse o intestino sendo uma malha que você esgaçou. Você aumenta essa permeabilidade. Quando você tem um intestino hiperpermeável, muita coisa pode acontecer. Muitas outras frações proteicas mal digeridas podem se tornar alergênicas porque vão passar do intestino para a corrente sanguínea. Peptídeos microbianos, substâncias microbianas produzidas por bactérias, abre muitas aspas, ruins no nosso intestino, podem passar com mais facilidade do intestino para a corrente sanguínea se esse intestino está hiperpermeável. Então, especialmente para quem gosta de consumir derivados de leite, é melhor que consuma neste momento aqui. Alguns estudos, especialmente para mulheres que têm cólica, relatam que mulheres que consomem essa beta-caseína 1 aqui, ó, pode aumentar a cólica, tá? Então, o que eu costumo orientar? Faz o teste, faz o teste. Você fica bem quando consome derivado de leite? Fica, ok. Então, vamos perceber se tem diferença quando na fase lútea você consome do que quando consome na fase folicular. Para a maioria das mulheres falam que sim, sim, percebo diferença. Então, vamos testar. Vamos comprar um derivado de leite só de vacas A2A2 e vamos testar esse derivado de leite na fase lútea. Aí divide, às vezes faz uma melhora, às vezes não muda nada. Não tem nada a ver com caseína 2, pode ser beta-lactoglobulina, como eu falei, ou qualquer outra questão do leite. Aí a gente vai fazendo essa triagem, tá? Então, mas é muito mais provável que a gente se sinta melhor com o consumo desse tipo de alimento nessa fase aqui, tá? Se for consumir na fase lútea, ou consome muito pouco, quase nada, ou tenta esses derivados de leite de vacas A2A2, tá? Tem algumas marcas no mercado aqui em Santa Catarina, acho que só tem uma marca. E nutricionista nunca pode falar de marca em lugar nenhum, não sendo consultório, então não posso falar marca. Mas se vocês botarem no Google, vai aparecer, tá? Leite de vacas A2A2, vai aparecer a bendita da marca. Não é difícil de achar. Outra coisa que é bacana a gente estimular o consumo nessa fase são os vegetais e frutas crus e gelados. Não porque tem que estar cru e gelado, mas é que na lútea é melhor que não esteja cru e gelado. Então é bom a gente comer aqui, né? Senão a gente nunca come nada cru. Então, por exemplo, salada crua. Vocês vão ver que comer aquele pratão de rúcula, agrião, alface aqui, né? Nossa, que saudável. Para a fase lútea não é tão bacana. Pode dar mais dificuldade digestiva. E isso pode até piorar quadros de cólica, por exemplo. Né? Já que digestão e cólica uterina tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, não é que nesse momento não pode ter refogado, nem pode ter cozido, nem pode ter fruta quente, nem pode. Não, pode. Mas é que já que na outra não vai dar para ter esse aqui, é bom que a gente coma aqui. Então, lembra do açaí que eu falei, que era uma fruta arroxeada, que ajuda a fazer o pico de estradiol? Ó, tigela de açaí, fruta arroxeada e gelado, ótimo para cá. Mas para fase lútea, não. Comprar aqueles mix de frutas vermelhas congeladas, né, que a gente tem no mercado hoje, é melhor para consumir aqui, que já é um momento bacana de consumir essas frutas, não que elas sejam ruins depois, mas é que elas são muito importantes aqui, e são geladas que tá tudo certo a gente consumir nessa fase também. Aquele pratão de salada folhosa crua, ótimo para fase folicular. Comemos aqui. E aí a gente pode ir ajustando as compras, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de rúcula e agrião cru. Mas espinafre, couve eu gosto refogada. Bom, então quem sabe na primeira fase do ciclo eu compro mais rúcula e agrião e na segunda fase do ciclo eu compro mais espinafre e couve. E aí a gente consegue alternar os verdes sem ficar jogando nada fora, mas sem ficar colocando para o corpo algo que naquele momento pode não ser tão interessante. Tá? Então não é que a gente tem que deixar de comer, é só a gente trocar a forma de comer. Isso já faz muita diferença. Tá? Voltando aqui só nas proteínas vegetais, uma coisa também que melhora muito a digestibilidade delas é acrescentar folhas de louro e cominho, especialmente o cominho que você compra o grão e moe na hora. Aquele cominho em pó, não gosto de cominho, aquele cominho que já vem moído, ele tem uma chance bem grande de ter contaminação, de ver outras coisas. Tudo que é em pó, na verdade, tem, né? Mas o cominho não é diferente, canela é assim também, enfim. Então, tudo que a gente quer garantir que tenha bastante daquilo ali, é bom que a gente compre o grão e moa na hora, tá? E aí, entrando na nossa fase lútea, que é a fase queridinha, que é a fase que eu mais gosto. Por quê? Porque essa fase aqui
Tem vários arquétipos, né, que a gente trabalha na questão do ciclo menstrual. Essa fase lútea, realmente a gente está caminhando para o arquétipo da anciã, porque assim, é o momento da gente cuidar muito da saúde, sabe? Então, tentar dormir cedo, tentar comer bem direitinho. Aqui é realmente bem importante. De novo, não que na outra a gente pode fazer qualquer maluquice, né? Mas aqui a lútea a gente tem que ter um olhar bem delicado para ela, tá? Então, lembrando, fase lútea, tivemos aquele muco mais clara de ovo, mais elástico. Provavelmente o processo ovulatório vai vir talvez no outro dia, talvez no outro dia, ou talvez ainda no outro, né? 1, 2 ou 3 dias depois. Então, a gente está falando desse período agora. Então, nessa fase lútea, como que a gente tá? A gente tem uma diminuição daquele GEB. Lembra que na fase folicular estava aumentado? A gente tem um maior gasto metabólico basal, quer dizer que a gente gasta mais energia, mais caloria para viver. Aqui já está um gasto metabólico mais reduzido, tá? Aumento da resistência à insulina. Então, lembra que eu falei que na primeira fase a gente digere melhor? Não digere, a gente metaboliza melhor, porque não é digestão, é metabolizar. A gente metaboliza melhor os carboidratos? Aqui não. Então, aqui nessa fase, se a gente vai comer pão, macarrão, tapioca, pão de queijo, tudo que é rico em farinhas ricas em amido, e tanto faz se é branco ou se é integral, porque isso não faz diferença, então se é pão integral, se é pão branco, a diferença de fibras é muito pequena. O teor de amido ainda é muito grande. É totalmente diferente você comer um pão integral, ainda que seja pão integral, orgânico, de fermentação lenta, parari, parará, que já é muito melhor do que muito pão, lógico, né? Mas é totalmente diferente você comer isso, você comer aipim, batata doce, batata baroa, pinhão, tá? Porque ele é um alimento que é naturalmente processado, ele é feito à base de farinha, né? Então, essa fase aqui é uma fase muito boa para os nossos carboidratos serem batata doce, batata baroa, inhame, aipim, cará, pinhão, espigas de milho cozido ao invés de polenta, né? Então, quanto mais in natura tiver aquele alimento, melhor, tá? O que mais? Aumento de aldosterona, isso faz a gente ter uma retenção de sódio maior, por isso que muitas mulheres, grande parte na verdade, sente um aumento da retenção hídrica nessa fase, né? Umas mais, outras menos. E aí é lógico que, de novo, né? É fisiológico ter aumento de aldosterona, então é fisiológico a gente ter uma leve retenção hídrica. Só que se a gente tem muita retenção hídrica, aí a gente tem que olhar para os nossos hábitos ao longo do ciclo como que estão. Porque eles vão agravar tudo isso daqui. Então, ter isso aqui um pouquinho é ok, faz parte. A questão é a que ponto que chega essa retenção, né? Tem mulheres que às vezes até vão botar uma sandália, o sapato fica difícil mesmo, né? Tá muito inchado, sentir desconforto nas mãos, fica toda edemaciada. O maior apetite por carboidratos também, por conta da ação da grelina. Lembra da grelina? Que o estradiol ajuda a dar uma maneirada? Não temos mais estradiol bom aqui não. Então aqui é a vida como ela é. Então a gente tem um aumento, uma sinalização maior de fome e por conta da resistência à insulina, a gente também quer comer mais carboidrato. Então, a gente quer comer mais carboidrato. Aí a gente vai lá, faz um pico de glicemia e aí a gente faz um pico de insulina para pegar esse açúcar do sangue e guardar dentro da célula. Só que quando é um alimento que eleva muito a produção de insulina, como aqueles que eu citei, essa captação é muito rápida, então a gente faz uma hipoglicemia na sequência, que a gente chama de hipoglicemia reativa ou reacional. Quando a gente faz esse pico de insulina e baixa muito rápido a glicemia, faz essa hiporreativa, a primeira coisa que a gente quer é o quê? Doce ou carboidrato. Então, é um ciclo. Você come macarrão, aí daqui a pouco você quer comer uma sobremesa, né? Daí daqui 1h30 você já quer comer carboidrato de novo. E você fica o dia inteiro querendo comer. E o dia inteiro querendo comer isso aqui, açúcar e carboidrato. Ou é um, ou é outro, ou é os dois alternando, né? Um salgado, agora eu quero um docinho, aí agora um salgado para equilibrar, depois mais um docinho. E passa o dia inteiro nisso daqui. A energia vai pro brejo, porque ninguém fica disposto a fazer essas oscilações glicêmicas. E a gente fica com mais resistência à insulina, e aí a gente faz isso, e aí é um ciclo vicioso, é uma bola de neve. E mais distensão abdominal. Isso tem várias explicações. Uma delas é especialmente da metade da fase lútea para depois, né? Ou seja, no período pré-menstrual, digamos assim. Porque com a queda de progesterona e estrogênio, a gente tem um aumento da desbiose no nosso intestino. Então, a gente fica com mais alteração na população de bactérias que moram no nosso intestino, tá? E essa alteração favorece a gente a estar fermentando mais qualquer alimento.
especialmente alguns que são mais ricos em carboidratos fermentáveis, como é o caso das leguminosas, por exemplo, do feijão, da ervilha, da lentilha, mas muito provavelmente do trigo também. Não o glúten, o trigo mesmo, que é rico em frutanos, tem muita gente que fermenta esses frutanos, e aí na fase lútea vai fermentar mais. Então é bem mais comum a mulher sentir mais gases, sente aquela distensão, sente que ao longo do dia a coisa tá ficando feia, sabe? Tá com uma calça às vezes um pouco mais apertadinha, com botão, já tem que soltar o botão da calça, fica desconfortável. Então é mais comum isso acontecer na fase lútea. Só que, de novo, não é nem pra gente perceber a ponto de incomodar. É pra gente perceber a ponto de saber que é ok, faz parte, estou na fase lútea, vou ficar com um pouco mais de tensão. Ok, faz parte, vou ficar com mais apetite pro carboidrato. Mas nada disso aqui é pra ser uma coisa assim descompensada, sabe? Perdi o fio da meada. É muita distensão, é muita retenção hídrica, é muita vontade de comer doce, é muito. Quando é muito, que a gente tem que investigar o que tem por trás disso, tá? A agilidade cognitiva não fica tão boa. É um período que a gente está muito mais criativa, que a gente está mais, depois eu falo do humor, né? Não é irritado, a gente está mais sincero, então a gente fala mesmo, né? Não fica botando filtro, chega e fala. Então acho que também a gente tem que ir para o nosso lado, né? Não é irritabilidade, é excesso de sinceridade. Mas a gente nessa fase está muito mais criativa, mais reflexiva, não tá com uma agilidade mental tão boa. Mas, de novo, se fica tão ruim a ponto de atrapalhar demais a rotina, alguma coisa deve ter. Às vezes já não estava boa, chega nessa fase pior, né? Especialmente em quem que fica pior? Nas mulheres com deficiência de folato, que é a vitamina B9, chamada vulgarmente de ácido fólico, né? Mas o nome certo é o folato. Ou mulheres que têm um polimorfismo nessa vitamina, no metabolismo dessa vitamina, que a gente chama de polimorfismo da metiltetrahidrofolato redutase, tá? Muitas mulheres têm esse polimorfismo e aí os níveis de folato sempre tendem a ser mais baixos. Nessas mulheres, a cognição fica pior. E não só a cognição, o humor fica pior, né? Porque o folato ele é bem importante para a produção de serotonina. Se a mulher naturalmente já tem uma menor produção de serotonina, tem menos serotonina disponível na fenda sináptica, porque ela tem uma deficiência de folato, pensa na fase lútea como é que não fica, né? Então, nestas mulheres aqui e nas mulheres com deficiência de vitamina B12, tá? Inclusive, mulheres com deficiências muito graves de B12. O que é muito grave de B12? Abaixo de 200. É muito grave, tá? Mas abaixo de 500 já é considerado deficiência de B12. Mas muito grave de B12 podem ter até uma, chama de disforia pré-menstrual, né? Mulheres que têm muita alteração de humor, muitas vezes vão até o psiquiatra e utilizam medicação nessa fase, de tão ruim que fica. Então, a gente paciente que chegou assim, pedir demissão na fase lútea, sabe? Pedir divórcio, que é muita alteração de humor. E não é incomum que a B12 esteja muito baixa. Quando a gente repõe a B12 nessas mulheres, melhora muito esses sintomas, tá? Então tem relação com a fase lútea, mas também pode ter relação com alguma deficiência nutricional. E o humor e o sono. Então esse aumento que a gente tem de cortisol nessa fase, é por isso que a gente também tende a não ter o sono tão bom, ele favorece uma maior degradação no triptofano. O triptofano é um aminoácido que é precursor da serotonina, que lembra, também é o mesmo precursor para melatonina. Precursor de serotonina, à noite, precursor de melatonina. Então, quando a gente tem uma diminuição de serotonina, a gente fica mais triste, mais apática, ou fica mais irritadiça, né? Então, tem mulheres que no pré-menstrual ficam muito irritadas, querem literalmente matar alguém, e tem mulheres que no período pré-menstrual ficam mais chorosas, mais tristes, tudo chora, mais deprimidas, sabe, mais para baixo. E aí varia, sabe? Não é, ou às vezes varia, né? Um ciclo tá mais de um jeito, outro ciclo tá mais de outro. Então agora está sendo bem comum as mulheres estarem mais irritadas do que tristes. Eu acho que é a sobrecarga mesmo. Quando a gente está mais sobrecarregada agora, a pandemia, não tem escola, meu Deus, aquele monte de coisa, a gente fica mais sobrecarregada. E a sobrecarga acaba deixando a gente mais com a tendência a ter mais irritabilidade, né? E esse excesso de TPM pode ser uma deficiência de alopregnenolona, porque essa alopregnenolona aqui, ó,
ela altera a modulação do GABA. Lembra que eu falei do ácido gama-aminobutírico, que é quem deixa a gente mais tranquilo? Quando a gente tem esse 7 TPM, pode ser também por uma deficiência disso aqui. Tem mulheres que têm deficiência maior disso aqui. É um polimorfismo genético, uma característica. Vai sempre ter mais alteração de GABA, vai sempre estar mais estressada, mais irritada, com mais dificuldade de relaxar. E, logicamente, na fase lútea, isso agrava, tá? Depois eu vou falar de GABA para vocês, tem alguns alimentos que são ricos em GABA. O que a gente pode fazer na nossa fase lútea para ajudar? Consumo menor de cafeína. Se já não gosta muito, eu até peço que tire, que não vai agregar nada, tá? E inclui cafeína de café e inclui cafeína de chá verde, de chá preto, de erva mate, né, de chimarrão. Zero álcool, isso é bem importante. Faz muita diferença consumir álcool na fase lútea, só quem consome para perceber. E de gordura trans, tá? Quando eu falo gordura trans, não necessariamente vai estar escrito no rótulo gordura trans. Às vezes está escrito gordura anidra de leite, gordura vegetal. Aí nem especifica. Se não especificou, pode ter certeza que é trans, tá? Nenhuma empresa coloca azeite de oliva extra virgem, óleo de coco, lucífera, óleo de coco palmite e bota que é gordura vegetal, tá? Isso é uma brecha que a Anvisa deixa, que a gente bota gordura vegetal e pode ser hidrogenado, você não precisa dizer, tá? Então, se tá escrito gordura vegetal, é trans, tá? Ou é um isômero, vai dar no mesmo. O efeito metabólico é igual. Então, especialmente álcool e trans, mas também o café. Por quê? Todos esses três, eles fazem a gente fazer bom, né? Eles dificultam da gente fazer uma conversão adequada de GLA, que é o ácido gama-linolênico, a prostaglandina E1, que é essa PGE1 que eu falei, tá? E aí eu botei ali todas as fontes. Quando a gente converte menos GLA a prostaglandina E1, a gente pode ter mais dor de cabeça, a gente pode ter mais cólica, a gente pode ter mais dores nas mãos, que a gente chama de mastalgia. Então, quando a gente está consumindo muito disso aqui, às vezes não é nem muito, tá? Por exemplo, para uma mulher que metaboliza a cafeína de forma lenta, isso é uma condição genética, isso não vai mudar. Ela pode até saturar receptor, mas ela não deixa de ser geneticamente programada para metabolizar a cafeína de forma lenta. Para essa mulher, é mais importante ainda que nem consuma. Para quem consome, tem aquela pessoa que toma café e vai dormir? Dorme super bem, capota? Tem, tem. Tem gente que toma café 3 da tarde e não dorme. Então, essa pessoa do 3 da tarde e não dorme é o metabolizador lento. A pessoa que toma café e vai dormir, de duas uma. Ou era lento e saturou o receptor e isso não é bom. Ou ela realmente metaboliza rápido, então a cafeína fica pouco tempo no organismo dessa pessoa. Então, para essa pessoa, até não tem problema consumir 1, 2 xicrinhas pequenas. Mas para qualquer mulher nessa fase, sendo lenta ou rápida a metabolização de cafeína, é pouco. Bem pouco. Então, assim, no máximo, 150 ml, 120, dependendo do teor de cafeína, que tem aquele café, né? Porque aí depende da forma que a gente faz o café. Que mais? Consumo menor de sódio. Não só o sal do preparo de alimentos que a gente utiliza, mas o sódio como conservante, né? Então, às vezes a gente compra alguns produtos que, apesar de serem congelados melhores, que a gente olha a lista de ingredientes, a lista de ingredientes ok, vai ver que tem muito sódio para conservar, tá? Então, esse excesso de sódio, lembra que a gente já tem um aumento da produção de aldosterona? E aí a gente fica com mais retenção? Se a gente consome mais sódio. E o pior, quando a gente consome mais sódio, a gente excreta mais cálcio, a gente libera cálcio pela urina, a gente faz mais hipercalciúria, que é a excreção de cálcio pela urina. E o cálcio é um mineral muito importante, lógico, para tudo na vida, mas é muito importante nessa fase. A gente tem uma demanda maior de cálcio, uma deficiência de cálcio pode inclusive fazer mais dor de cabeça, mais bruxismo, apertamento, mais cólica, enfim, uma série de coisas. Então, quando a gente tem um consumo maior de sódio, não só o edema piora, mas a excreção de cálcio aumenta. Então, você consome cálcio e manda pela urina. Pode ser cálcio suplementado, cálcio consumido via alimento, que não vai para onde a gente quer que vá, tá? Consumo menor de carboidratos. Lembra que eu falei que na fase folicular é até importante que não faça estratégias muito restritivas? Então, aqui até poderia fazer, tá? É lógico, estratégia muito restritiva, como estratégia cetogênica, não é para todas as mulheres, não é qualquer fase da vida, não é para fazer todo dia, mas assim, quando quer fazer uma restrição maior, é melhor que faça aqui, porque já é um momento que o seu corpo já não está metabolizando carboidratos também, então tudo bem se a gente consumir menos, tá?
Então, especialmente aqueles que favorecem mais a liberação de insulina, né? Que são os cereais e farinhas de cereais. Mesmo o arroz integral, ele libera bastante insulina. É bem comum ter essa forma da gente ver um pouco equivocada, sabe? De que, ai, arroz integral, né? Arroz integral é maravilhoso para todo mundo, não libera quase insulina nenhuma. Não, libera bastante sim. Libera até mais do que uma batata inglesa. Se for uma batata inglesa cozida, ela libera menos insulina do que um arroz integral, pegando as mesmas quantidades. Tá? Mas a questão é, o que eu vou comer junto desse carboidrato? Então eu vou comer só arroz, tipo um risoto, um monte de arroz? Ou eu vou comer um pouco de arroz, mas vou ter salada, fibra, vou ter gorduras, vou botar azeite, vou botar abacate, fazer um guacamole, vou botar lascas de coco, sementes, e vou botar uma proteína junto, seja proteína vegetal, proteína animal. Isso tudo equilibra a liberação de insulina, tá? Então não é assim, não posso comer estes alimentos. É que é bom comer menos e, especialmente quando for comer, ajustar a carga glicêmica da refeição. Então, mais importante do que a carga glicêmica do alimento é com o que a gente come. Então, é totalmente diferente você comer risoto com lá 20 colheres de sopa de arroz, pingadinhos de um vegetal, pingadinhos de uma proteína, e você comer daquele jeito que eu falei, né? Ele sendo carboidrato, mas tem bastante das fibras, tem bastante da gordura, tem a proteína. Isso faz diferença, tá? Então, não é para demonizar o alimento, é para a gente aprender a consumi-lo, e especialmente nessa fase aqui, dá preferência para outros tipos de carboidrato, como as batatas, raízes, tubérculos que a gente conversou, pinhão e espigas de milho, tá? Frutas e vegetais quentinhos. Então, assim, nessa fase, ficar comendo pratão de salada crua não vai funcionar muito bem, tá? Especialmente para mulher que já tende a ter mais cólica menstrual. Ou mulheres que têm cólica intestinal no período pré-menstrual. Tem muita gente que tem dor, né? Sente desconforto intestinal. Vai piorar, porque a gente tá com uma digestibilidade para esse tipo de preparo aqui não muito boa na fase lútea. Então é melhor que a gente faça tudo mais quentinho, tudo mais refogado, mais cozido. Então faz os vegetais, mas faz no vapor, faz refogado, faz de forno, faz ensopado, faz quentinho. Ou na pior das hipóteses, bota no teu prato e bota algo quentinho em cima. Então você fez um frango ensopado, lá com caldo. Bota a tua caminha ali de rúcula, de agrião, de radish, o que você quiser, e a cenoura ralada crua e bota aquele frango ensopado em cima. Deixa ele ali na hora no prato mesmo. Deixa ele uns 3, 4 minutinhos só para dar uma aquecidinha. Isso já ajuda, tá? Então, por isso que eu falo, né? Até salada verde crua, que é a coisa mais unânime, que todo mundo pensa que é super saudável, dependendo do ciclo, não é que ela deixa de ser saudável, mas ela não é tão benéfica, tá? Ela é mais benéfica crua desse jeito na fase folicular. Mesma coisa o famoso suco verde, tá? Suco verde, fruta gelada e tudo cru. Então, melhor fazer na folicular, não fazer na lútea, tá? Frutinhas cozidas, tudo cozidinho, tudo quentinho. Caprichar nas especiarias, isso é super importante, tá? Não só porque melhora a digestibilidade da maioria das proteínas vegetais, mas também porque traz calor para o corpo, tá? A gente tem que pensar que é uma fase para a gente trazer calor para o nosso corpo. Então, por exemplo, canela, cravo da Índia, anis estrelado, cardamomo, noz moscada, cominho, pápricas, pimenta, gengibre, cúrcuma. Especialmente o gengibre, tem muitos estudos para mulheres com cólicas utilizando gengibre em pó, 2 a 3 gramas por dia, uns 5 a 7 dias antes de começar o processo, né? Aquele período de cólica, melhorando muito cólica. Inclusive, mulheres com endometriose utilizando gengibre com efeito bem bacana. E aí pode ser a decocção do gengibre, ou a decocção da cúrcuma, ou a decocção da canela. Por quê? São estruturas mais rígidas, né? Um rizoma, pau de canela, cravo da Índia. Isso não é rígido, não é igual uma folha. Então, você não vai fazer uma infusão de canela, uma infusão de gengibre, que é o que a gente chama de chá. Você vai fazer uma decocção. Então, você vai pegar esse rizoma, cortar ali a moedinha do gengibre ou a moedinha da cúrcuma, picar e botar para ferver junto da água. Mesma coisa a canela, cravo da Índia, anis estrelado, tudo isso que é mais rígido. Bota para ferver junto da água. Aí o tempo de fervura varia muito com a rigidez dessa estrutura, tá? Mas varia de 5 a 15 minutos. 15 minutos é aquelas estruturas muito rígidas, tipo semente de sucupira, que é super duro, para um gengibre, uma cúrcuma, uma canela em torno de 10 minutos, né? Então levantou a fervura, baixou o fogo, conta 10 minutos. E aí deixa ela fervendo, espera dar uma esfriadinha e toma.
tá? Então a gente pode fazer decocção de tudo isso, então é um ótimo período para fazer esses chás com especiarias e para quando for fazer os vegetais, as frutas cozidas, refogadas, botar também, né? Então às vezes fazer uma maçã cozidinha com canela, cravo, fazer uma pera cozidinha com anis, fazer vegetais com páprica, com cúrcuma, aí dá para fazer uma infinidade de coisas, né? Acrescentar isso no preparo das leguminosas, se for comer mais leguminosa. Então, é um ótimo momento para caprichar nessas especiarias. E priorizar o consumo de proteínas animais. É lógico que se é uma pessoa que não quer, que não gosta, não tem que comer, né? Mas se é uma pessoa onívora, que come, é um bom momento comer aqui. Justamente porque aqui as refeições vegetarianas vão provavelmente causar um pouco mais de desconforto, especialmente intestinal, tá? Mas poderia fazer uso só de proteína vegetal se quiser, tá? Se essa é a escolha, não tem problema. Aí o que a gente faz? Capricha na especiaria, nessas leguminosas, faz o demolho bem direitinho e tudo certo. Então, priorizar o consumo de proteínas animais, tá? Especialmente camarão. O camarão tem uma característica de trazer bastante calor para o nosso corpo, né? A gente percebe isso quando come um camarão na moranga, que são duas coisas que trazem calor. Daquele calorão, não é o tipo de coisa que você come no verão, né? Não deveria. Então, esse é um ótimo momento para comer aqui, tá? Quando consumir leguminosas, como eu falei, caprichar nas especiarias. Consumo maior de magnésio e cálcio. Lembra que eu falei que o excesso de sódio aumenta a depleção, a excreção de cálcio? Então, nesse período a gente tem uma maior depleção de cálcio e magnésio, naturalmente, tá? E tanto cálcio quanto magnésio são importantes para a prevenção de cólica excessiva, de dor de cabeça excessiva, de mulheres que fazem muito bruxismo, muito apertamento, né? A gente tem inúmeras causas de bruxismo e apertamento, dentre as causas nutricionais, a gente tem deficiência de cálcio e ou de magnésio, tá? Dificilmente vai ser deficiência de cálcio, não vai ser de magnésio. Ou é só de magnésio ou é dos dois. Mas, enfim, cálcio e magnésio. Onde mais tem esses nutrientes numa combinação. Se a gente tem alimentos que tem os dois, né? Muito melhor. Então, a gente tem no gergelim, no tahine, né? É uma das melhores fontes de cálcio e magnésio. Uma colherzinha de sopa cheia de gergelim, que é super fácil de incluir na alimentação, tem quase 100 miligramas de cálcio. Pensa, uma fatia de queijo não é porque varia muito de acordo com a lactose, não pensa em iogurte. Um copinho de iogurte tem 200 miligramas, mais ou menos. Olha só a diferença, né? A gente super valoriza tanto derivado de leite, mas o gergelim tem bastante também. Folhas verdes escuras tem bastante? Tem, não tanto quanto o gergelim, mas tem. O abacate tem bastante magnésio, semente de girassol tem bastante cálcio e tem bastante magnésio. Grão de bico tem bastante cálcio e magnésio, o tofu tem bastante dos dois também. O iogurte natural e os queijos têm mais cálcio do que magnésio, tá? Os derivados de leite, eles são ótimas fontes de cálcio, entretanto, eles têm bastante fósforo, não tem bastante magnésio. Então, a absorção, o aproveitamento desse cálcio não é tão bom quanto o cálcio de origem vegetal. Mas como ele tem bastante, mesmo você aproveitando 40%, ainda tem bastante. Então, ainda considera uma boa fonte para quem pode consumir, tá? E lembrando, fazer o teste, tá? Muitas pessoas, muitas mulheres, no caso, quando consomem derivados de leite na fase lútea, vão sentir mais desconforto. Ou vai dar mais rinite, ou vai dar mais muco, ou se tem asma, vai piorar o quadro de asma, ou vai ficar com mais desconforto intestinal. E aí vale testar a vaca 2 a 2, né? Os derivados dessas vacas, se faz diferença, ou então deixa para consumir as fontes vegetais de cálcio mesmo e consome os derivados de leite lá na primeira fase. E o consumo de magnésio, eu não estou lendo, tá? Mas eu acredito que está escrito magnésio, talvez? B6, triptofano? O que é esse Mzinho aí que eu já não estou nem conseguindo mais ler? Consumo maior de B6 e triptofano. Ah, é maior, tá. É M de maior, então. Tá, ok. Você me descreve magnésio 2 vezes, tô ficando bem doida. Não, tô não. Consumo maior de B6 e triptofano. Lembra que eu falei da produção de serotonina, que fica menor, porque a gente tem maior degradação de triptofano pelo aumento de cortisol? Então, B6 e triptofano são precursores de melatonina e de serotonina. Lembra que são os mesmos, né? Todos esses alimentos aqui têm bastante ou de um ou do outro ou dos dois. Tá? Então, são alimentos bacanas da gente incluir na alimentação nesse processo. Aí, de novo, vou comer, por exemplo, abacate. Vou pegar aquele abacate que estava lá na geladeira bem gelado, na fase lútea? Melhor não. Vou comer banana. Será que eu não posso dar uma selada, grelhada na frigideira, um pouquinho de alho de coco, botar uma canela, ou eu não posso amassar ela, aquecer um pouquinho? Essa que é a questão.
tá? Então, e adaptando também para esse período, deixar sempre quentinho, usar essas especiarias. Então, isso é uma forma da gente conseguir otimizar. Quando a gente pensa em triptofano, se a gente tem deficiência de magnésio, ele não vai ser precursor de serotonina, tá? Então, às vezes, vê muita gente nessa fase suplementando o triptofano, mas não se atenta a como é que está o complexo B, nem como é que está o magnésio. Às vezes o consumo de magnésio está super baixo, está com um monte de deficiência de complexo B, mas suplementa triptofano está arrasando. Não, tá? Inclusive, esse triptofano sem esses cofatores, ele pode ir para uma outra via, que a gente chama de via quinolínica, que não aumenta a produção de serotonina, aumenta o processo inflamatório. Tá? Então, eu chego várias vezes, eu fui para o profissional, me passou triptofano para tomar nesse período para melhorar o humor, tal, muita alteração de humor no período pré-menstrual, e eu fiquei com muito mais irritabilidade. Ou me deu dor de cabeça, me deu enxaqueca, tá? Isso é bem comum acontecer. Então, cuidado, nada sozinho, isolado funciona, especialmente a suplementação. A suplementação é uma coisa que tem que ter muito cuidado na hora de fazer. Banhos de sol entre 10 e 1 da tarde. Então, lá quando a gente falou de estimular o processo ovulatório, que era aquele solzinho da manhã e evitar a luz artificial à noite, é lógico que isso continua sendo bom toda fase, né? Todo ciclo. Mas, especialmente nessa fase, para a gente fazer pico de progesterona, que é o foco da fase lútea, né? Fazer esse pico de progesterona, a gente tem que ter vitamina D. A vitamina D ela estimula essa 3-beta-hidroxidesdrogenase, que faz a conversão de pregnenolona em progesterona. Então, se a gente tem deficiência de vitamina D, que para essa situação seria abaixo de 40, não basta estar 20, 30, tem que estar pelo menos em torno de 40, a gente pode ter mais dificuldade de fazer essa conversão de pregnenolona em progesterona. Portanto, tendo mais dificuldade de manter a progesterona boa, tá? Então, isso não é importante só para as mulheres que planejam engravidar, né? Que precisam ter uma progesterona boa. Lembra que a gente precisa de progesterona para fazer esse balanço estrogênio-progesterona. Então, fazer esses banhos de sol ou reposição com supervisão de profissional de saúde, sempre, né? Um consumo maior de vitamina C e de vitamina E, esses dois nutrientes aqui, ó. Lembra que eu falei daquela conversão de GLA a prostaglandina 1? Então, consumo de vitamina C e vitamina E melhora a conversão de GLA para prostaglandina 1. Lembra que cafeína, álcool e gordura trans pioram, diminui a conversão? Esse aqui melhora a conversão. Então, consumo maior de vitamina C e consumo maior de vitamina E. Vitamina C tem especialmente na goiaba, acerola, camu-camu é a que mais tem, mas como não é uma fruta que a gente acha fácil aqui no nosso bioma, nem botei, né? Mas é a que mais tem. Pitanga, limão, laranjas, melão, kiwi, mamão, manga, ou camu-camu também. Então, assim, essas são as melhores fontes. Especialmente goiaba, tem muita vitamina C. E o consumo maior de vitamina E que a gente acha com muita facilidade, especialmente em algumas castanhas, como as nozes, as pecãs e as chilenas, o amendoim, que é leguminosa, mas a gente conta aqui como uma oleaginosa, o abacate, óleo de abacate, óleo de gergelim de novo, né? Então, gergelim na forma de semente, gergelim na forma de óleo, gergelim é muito benéfico para a saúde da mulher na fase lútea. E melhora que eu imagino que deve ser da produção de melatonina, a melhora do sono. Mas deve estar escrito isso, né? Aqui, quando eu falo disso, a gente pode falar dos alimentos ricos em fitomelatonina, tá? Então, a gente tem o chá de fenogreco. Normalmente, a gente compra o fenogreco na forma ali de uma sementinha, parece um erva doce. Não tem nada a ver com erva doce, não. Eu falei, parece erva doce, mas não acho tão parecido, não. Mas é tipo uma semente também. O funcho, o goji berry, o rabanete e o própolis, tá? Então, se você gosta de tomar própolis, tem hábito de consumir própolis, um bom horário para colocar é próximo da hora de dormir, porque ele já vai aproveitar e auxiliar na produção de melatonina, tá? Assim como esse chá, o goji berry e o rabanete, então botar na salada do jantar, né? Rabanete de forno fica uma delícia, quem nunca fez, faça. Corta o rabanete em 4 ou em 6 partes, bota um pouquinho de limão e bota no forno junto com as outras coisas que for fazer. Fica super gostoso e é ótimo para essa fase, para jantar, rabanete e de forno. Meditação e higiene do sono. Na fase lútea, o sono fica pior, tá? Não tem jeito, ele vai ficar pior, isso faz parte. Só que ele não é para também ficar tão ruim, né? Salvo, né? Lembra, as mães de pequenos vai estar sempre meio ruim, não tem muito como controlar. Aqui é supondo que ninguém vai acordar a gente, ou pelo menos não vai acordar mais de uma vez. Então, quando a gente fala de higiene do sono, é toda aquela questão de evitar a exposição à luz azul e à luz artificial, especialmente à luz azul, que é a pior de todas.
pelo menos 30 minutos antes da hora de deitar, se possível 2 horas, né? Eu sei que é difícil, mas pelo menos 30 minutos já faz diferença. E tentar não ser a primeira coisa que a gente faz no dia é, pum, olhar pro celular, sabe? Acordou o despertador, pum, já fica lá olhando. Não, acordou o despertador, pronto, abre a janela e lembra os clocks que a gente tem atrás da retina. Ajuda a regular o nosso ciclo circadiano. Depois olha pro celular, tá? Então, bem importante essa questão da higiene do sono, evitar jantar muito tarde, tá? Vocês vão ver que depois eu vou só falar um pouquinho dessa questão de cronotipo, então evitar jantar muito tarde. E muito tarde não é 10, 10 e meia, 11 horas. Muito tarde, dependendo do cronotipo, é 8 da noite. 7 e meia já é tarde. Infelizmente. É uma situação complicada, né? Mas é tarde. Que é o que eu ia só falar, porque quando eu falo essa coisa de dormir tarde, jantar tarde, eu me confundo. A maioria de nós, isso aqui tá errado, tá? Ignora esse 25 aqui. A pessoa que foi copiando, copiei e colei, ficou 25. 25 não. Até porque isso aqui nunca ia fechar 100, né? A nutricionista não entende tanto de matemática, mas isso aqui até eu olhei de cara e já vi que não. Esse é 50, tá? Então, 50, não, 25, 50% da população é esse cronotipo intermediário, tá? 25% diurno, 25% vespertino. Vespertino que a gente chama de noturno. A maioria das pessoas acha que é vespertina, mas não é. É que a gente força. Isso, a vida força, né? Aí estuda, faz faculdade à noite, tem contraturno, faz plantão. Tem muitas coisas que mexem com o nosso cronotipo, mas isso não vai mudar por causa disso. O cronotipo ele só muda um pouquinho com o passar dos anos, tá? Já se sabe, por exemplo, que as mulheres, conforme vai passando os anos, mesmo as diurnas, elas tendem a ficar um pouco mais intermediárias, e as intermediárias tendem a ficar mais vespertinas. É bem comum isso acontecer, mas aí foi uma questão cronológica, foi o tempo que fez isso, não é a gente que ficou forçando, dormindo tarde e fazendo coisas, sabe? Isso não vai mudar. E pelo contrário, se você tem um cronotipo diurno intermediário, você fica forçando, dorme tarde, não acorda tão cedo, o efeito metabólico disso é enorme, especialmente na fase lútea, que já está mais prejudicada essa questão, né? Então, se a gente tem esse cronotipo diurno intermediário, e uma forma muito boa de saber, que eu acho uma das mais, assim, uma das mais simples e mais fáceis de saber, é, se você sem querer capota, vai dormir, sei lá, 9 da noite, foi dormir. Você acorda no outro dia bem cedinho, 5 e meia, 6 horas, talvez 6 e meia, 5 e meia, 6 horas, bem disposta, assim, nossa, acordei pra vida, ah, que coisa boa, que sono bom. Você acorda com aquela baita ressaca. Por quê? Porque quem tem cronotipo vespertino, independente de que horas foi dormir, o pico de melatonina, aqui ó, é perto das 6 da manhã. Então é aquela pessoa que não interessa a hora que foi dormir. Se é para acordar cedo, vai estar ruim. Não vai dar. Vai acordar assim se arrastando. Pode estar dormindo há 8 horas. Vai acordar se arrastando. Não vai funcionar. Não vai ter fome de... É aquele pacote. Já quem tem esse cronotipo aqui, o pico de melatonina do diurno é meia-noite. E o pico de melatonina intermediário é 3 da manhã. Então é bem comum, por exemplo, mulher que está na fase lútea, tem cronotipo intermediário, que é aquela que gosta de acordar cedo, mas também não é tão cedo, sabe? É o cedo que não é tão cedo, é a maioria das pessoas. É aquela mulher que chega na fase lútea, 3 da manhã ela acorda. Meu Deus, aí vai olhar, 3, 15 para as 3, 3 e 15, no máximo 3 e meia, sai disso. E às vezes dá uma demorada para voltar a dormir, meio que dá uma despertada. Por quê? Porque ao invés de estar fazendo pico de melatonina nesse horário, por conta do aumento de cortisol, ela está fazendo pico de cortisol nesse horário. Aí, acorda. E aí, se é associado a isso, ela já usou muita tela antes de dormir, tá muito estressada, comeu muito tarde, né, no sentido de jantar muito tarde, aí uma coisa soma a outra e vai fazer esse pico de cortisol mesmo. Esse tipo de pessoas aqui são, ou 25% de novo, tá? Ignora, 50%. Não pode pular café da manhã. Então, lembra que eu falei de a gente evitar a estratégia de muita restrição de carboidrato na fase folicular? Né? Na fase lútea, a gente pode, mas a gente tem que cuidado. Para quem tem esse tipo de cronotipo aqui, cuidar para não fazer aqueles protocolos de jejum intermitente, agora que tá super na moda, que você janta, sei lá, 9 da noite, que é tarde para esse horário, né? Olha aqui, ó, jantar antes das 19. Janta às 9 da noite e aí come no outro dia só meio-dia. Esses cronotipos não se beneficiam desse tipo de estratégia. E se for na fase lútea, pior ainda. Aí o sono vai ficar pior. Tá?
Então, quer fazer um protocolo de jejum intermitente na fase lútea? Posso? Posso. Mas você vai fazer aquele protocolo que a gente faz um super lanche à tarde, 4, 5, super lanche mesmo, não precisa jantar também, né? Se puder, melhor, não precisa. Mas faz um super lanche, coloca proteína, às vezes faz uma panqueca, alguma coisa assim, bota um vegetal junto. E só come no outro dia no café da manhã, mas não deixa de fazer o café da manhã, tá? Então as mulheres, a maioria das mulheres está aqui, ó. Se a gente for pegar, a maior parte das pessoas que são vespertinas são homens, não são mulheres. Mas existem muitas mulheres vespertinas. Para essas mulheres, ok a gente jantar um pouquinho mais tarde. O que é um pouquinho mais tarde? 9 da noite. Não é tão tarde assim. Ou seja, ninguém precisa de jantar depois das 9. Isso vai atrapalhar a qualidade do sono. Você vai atrapalhar a produção de melatonina. Vai gerar estresse oxidativo nos ovários. Melatonina é um importante antioxidante ovariano. Não é só pra gente dormir. Eu falo só porque, meu Deus, né? Dormir é tudo nessa vida. Interfere demais em tudo na vida. Tudo. Você pode estar fazendo tudo bem. Se você está dormindo mal, tá tudo errado. Não vai dar certo. Mas esse tipo de paciente aqui, ó, as mulheres que são vespertinas, tudo bem não fazer café da manhã. Tudo bem nessa fase fazer um jejum intermitente que pule café da manhã. Mas é uma porcentagem de mulheres muito pequena que vai ter benefício disso, sabe? Então, não há benefício. Cuidado com essas coisas de jantar tarde para ficar até o outro dia sem comer, tá? E na fase folicular, evitar de fazer muito tempo de jejum. A gente está com um gasto energético maior. Não é legal ficar 18, 20 horas em jejum. Salvo se você está numa proposta específica para isso, no retiro, que aí a vida está outra, né? Mas na vida normal, estresse, criança, banho, janta, faz comida, não vai dar. Não vai dar certo, tá? Então, só para a gente falar um pouquinho disso, porque quando a gente vai falando muito dessa questão do sono, se a gente não fala de cronotipo, né? O que é jantar cedo? Então, vocês já viram, né? Culturalmente no Brasil a gente janta tarde. Mas se a gente for pensar, a gente janta quando está escuro desde que teve a invenção de luz artificial. Isso evolutivamente é muito recente, né? Faz muito pouco tempo que a gente, como homem, como estrutura, como ser humano, a gente janta à noite, quando está escuro. Né? Então, o nosso corpo ainda quer que a gente jante quando o dia está começando a raiar. É que esse horário as pessoas ainda nem chegaram em casa, né? E quando estão em casa, então tu corre ainda. Criança correndo para lá para cá, não tem jantar, chefe mandando e-mail, né? Mas você vê que são situações criadas pela gente. O fisiológico é o lá da roça mesmo. Eu lembro quando eu era criança, eu ia visitar minha avó, era 5 da tarde, era a hora da sopa. 7h30 dormir. Eu falava, nossa, isso é tão cedo. Mas eu lembro que era uma disposição que tinha no outro dia de manhã de fazer tudo isso. É lógico, faz muito sentido, né? A não ser para quem é cronotipo vespertino. Aí não precisa ser tão rigoroso. Ai, eu queria tanto ler essa frase, eu tô com a bendita da janela aqui, né? Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Ah, vocês conseguem ainda ver minha janela desse jeito? Quando eu faço assim? Tá. Menstruar significa viver através de uma transmutação cíclica mensal, na qual o passado é desprendido e o novo é abraçado. Experienciar essa transformação por meio de rituais conscientes e de meditação nos desperta para a nossa conexão com os ciclos que ocorrem ao nosso redor e para a nossa relação com toda a vida. Eu acho essa frase incrível. Essa frase é de um livro que eu gosto muito, que a tradução dele é Seu Sangue é Ouro, que é Her Blood is Gold, Awakening to the Wisdom of Menstruation, é de 93. Tem até uma edição nova agora, pela editora Lotus 22, que eles fizeram, um compiladinho que ficou ótimo. Da Lara Ova, esse livro é incrível, eu recomendo muito para todas as mulheres que, não só as que menstruam, porque a própria Lara já não está mais numa fase de menstruar, e ela fala muito disso também no livro, mas para todas as mulheres, de forma geral. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, se alguém quiser mandar um e-mail, meu contato no Instagram. Não sou nada marqueteira, não conheço algoritmo. Eu só posto textos bem densos que o nome de quem leu é Nutri, é médico, é meu paciente. Ninguém mais lê. Eu não sou, mas assim, tá lá, tem bastante texto legal lá, inclusive sobre a saúde da mulher, que é uma das áreas que eu mais gosto de atuar, né? Saúde da mulher, fertilidade, e gestação, introdução alimentar, introdução à alimentação à criança nos primeiros 3 anos, é a fase que eu mais gosto de atuar. E aqui o meu site também, para quem quiser entrar e conhecer também, lá tem alguns textos bacanas também. Muito obrigada pela participação de vocês. Agora a gente pode abrir para perguntas. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Interromper.
Oi, Letícia, muito obrigada. Agradeço muito. Foi muito rica a tua exposição. Esclareceu muito. Fiquei bem contente que eu estou gravando, porque essas tuas telinhas ali, depois com os alimentos todos, nas fases todas, é importante poder rever, né? Então, a gente poder acessar no YouTube de novo foi realmente muito, muito bacana. Se alguém tiver alguma pergunta para a Letícia, então a gente já está com o horário um pouquinho adiantado, mas pode então abrir o microfone e fazer a pergunta. Nós não somos muitos na sala, então fica à vontade se alguém tiver alguma Eu perguntinha. achei que era assim, 9 da noite agora.